Oi, gente. Dependência tecnológica e violência sexual contra crianças e adolescentes. Hoje é um assunto bastante dedicado, delicado e importante, não é? Para a gente discutir aqui no Encontro com a Ju. E aí, eu vou fazer um convite super especial para que você nessa noite, nesse momento, esteja participando, não é? Dessa discussão extremamente importante, fundamental para as nossas vidas, não é? Eu vou fazer um convite agora, chamar a Luciana Milfon, que é psicóloga, não é, que trabalha em seu cotidiano, né, como psicóloga com a temática, e a gente vai dialogar sobre essa temática fundamental. Então vamos lá, vou convidar a Lu aqui, já está online. Gente, sejam bem-vindos. Fique à vontade para a gente conversar sobre esse assunto. Oi, Lu! Oi, boa noite, Ju. Tudo bom? Boa noite! Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. Maravilha, maravilha então. Né, que a discussão de agora, né, que esse encontro seja bastante proveitoso, seja bastante leve, né, numa sexta-feira à noite, fazendo uma roda de conversa sobre um assunto tão potente, tão importante, né? Então vamos lá. O convite, gente, foi dado especificamente a Luciana Minfon, né? A Lu, ela tem uma trajetória linda, né, de persistência, de estudo. Tive a honra, né, o prazer de acompanhá-la na graduação e ver crescendo, né, e ver se fortalecendo nesse percurso. Lu, fala pra gente como é que você tá agora, como é que você tá na psicologia, na vida, né, de quais lugares você tem ocupado. Pronto. Ai, Ju, primeiro eu quero agradecer, né, o convite. Fico muito feliz, assim, porque, como você falou, você foi minha professora na graduação e eu sempre te admirei muito, então receber um convite seu é maravilhoso, assim, é uma honra mesmo. Então, assim, hoje, né, eu me formei em 2017, né, então, desde lá eu comecei atuando na clínica particular, mas desde 2018 eu ingressei na área social, na área psicossocial, né? Assim, eu atuo hoje, desde 2018, no programa Rede Aquarela, que é um programa da FUNCI, né, da Fundação da Criança e do Adolescente. E desde então eu iniciei já no atendimento psicossocial, atendendo vítimas de violência sexual infanto-juvenil. E aí, depois, mais em 2019, eu comecei a atuar como entrevistadora forense, né, por conta de um convênio da Prefeitura com o Tribunal de Justiça, atuando lá na 12ª Vara Criminal, lá no Fórum, fazendo os depoimentos especiais dessas vítimas, quando elas chegam aí depor em juízo. Né? Então eu meio que peguei uma parte do processo todo, né? Porque o programa Rede Aquarela, ele tem 4 eixos, para quem não conhece. Ele tem o eixo da delegacia, da DESECA. Então tem uma equipe da Rede Aquarela na DESECA, quando a vítima vai fazer a denúncia, ela é recebida para ter um acolhimento, né? Um atendimento mais humanizado e especializado. E aí, depois da DESECA, tem também. Aliás, antes da DESECA tem o eixo da disseminação, que é promovendo a prevenção em palestras, oficinas nas escolas, né, em vários lugares. E aí, depois vem a DESECA, depois vem o atendimento psicossocial, que foi onde eu iniciei, lá no programa. E, por Uhum. último, a 12ª Vara, que é onde finaliza, né, assim, esse ciclo na justiça, onde a vítima vai prestar o seu depoimento. Então, eu tive a oportunidade de atuar em 2 eixos do programa, no atendimento às vítimas e no depoimento especial na 12ª. Que percurso importante, Lu, que muitas vezes a gente se depara com pessoas não conseguindo lidar com essa temática que é tão presente nas nossas vidas, não é? E como Uhum. psicólogo, né, saber lidar, ocupar esse lugar e permanecer tendo um trabalho de qualidade é muito raro, não é? Te convidar para estar Uhum. aqui faz parte justamente da expertise que você desenvolve, né? Trabalhar com a temática de violência sexual não é simplesmente uma coisa que acontece hoje de manhã. Pode começar a nascer hoje de manhã, mas tem uma caminhada aí de dedicação, né, de um percurso de criação que vai desde conseguir dar conta, né, de uma experimentação que também é teórica, mas principalmente é do vivido, né, da maturação Isso, do psicólogo. é, Lu. justamente. E aí assim, Foi uma Lu, caminhada, né? Assim, um processo de aprendizagem, não só
com os meus colegas no atendimento psicossocial, mas também depois tive que fazer uma capacitação para ser entrevistadora para poder atuar na 12ª. E estou atuando na 12ª desde 2019. Veio a pandemia, parou, né, a questão do fórum, parou tudo, e agora retornou esse ano. Uhum. Olha que importante, né? Como você se vê, assim, como psicóloga, né, na trajetória de se formar, de fazer essa capacitação, de hoje se sentir nesse lugar, podendo ajudar mais pessoas? Pronto. No atendimento psicossocial, né, assim, é muito difícil lidar com essa temática, né, assim, é uma temática bastante pesada e a gente precisa também, como psicólogos, também entender os nossos limites, as nossas fronteiras, nossas barreiras com relação a algumas coisas e também fazer a nossa terapia para poder lidar com tudo isso, né? E aí, no atendimento psicossocial, foi muito gratificante atuar nessa área, nesse eixo do programa, porque apesar de ser muito difícil, era muito bacana ver a questão da superação, né, das vítimas, porque o nosso objetivo principal lá é justamente esse, é a superação daquela vítima, para que ela consiga ressignificar, dar um novo sentido, né, enxergar a situação que aconteceu com ela de outra forma, com outros olhares, né, trabalhando também a família, né, daquela vítima, porque muitas vezes a gente sabe que a maioria dos casos de violência sexual acontece no âmbito intrafamiliar, né? E aí, algumas vezes, a família não apoia a vítima, né? Por ser algum parente próximo, e acaba culpabilizando aquela vítima, e a gente tem que trabalhar em cima disso também, porque é um atendimento psicossocial lá. Então, tem o atendimento comigo, com a psicóloga, e com o assistente social e com o assessor jurídico. Então, é um trabalho em equipe mesmo, para trabalhar não só a superação da vítima, mas também algumas questões familiares. Né? E aí foi muito gratificante para mim atuar lá no atendimento psicossocial, é muito importante esse trabalho, aprendi bastante coisa, né? E quando eu comecei como entrevistadora forense, me capacitar para essa atuação, foi um desafio, né? Assim, porque é algo totalmente novo para mim e nunca tinha pensado em atuar nessa área, mas me fizeram essa proposta e eu, como eu gosto de desafio, eu recebi e fui, né? Na cara e na coragem. E aí super me identifiquei Uhum. com essa atuação. Confesso que a minha graduação me ajuda bastante na minha atuação como entrevistadora forense, porque a capacitação, ela não para você ser entrevistador forense, você não precisa necessariamente ser psicólogo, né? Você basta ter uma graduação. Você pode ser pedagogo, você pode ser graduado em direito, em qualquer graduação. Mas nessa área de humanas, né? Geralmente é mais de humanas quem faz essa capacitação. Uhum. E aí, mais a minha graduação, eu confesso, eu vou puxar a sardinha para o lado da psicologia, Claro, né? que em, que em alguns casos faz total diferença a gente ter um conhecimento, né, assim, e um mínimo de experiência com a psicologia, porque muitas vezes na hora do depoimento a vítima desaba, assim, né, de emoção, ou Uhum. então pode ter o início de uma crise de ansiedade, e aí você tendo um suporte, tendo um conhecimento, você consegue dar esse suporte adequado para aquela vítima naquele momento, O contexto da né? E violência, ele é extremamente intenso, né? E é exatamente, devastador. Você está ali diante de pessoas que passaram uma vulnerabilidade intensa, social, contextual, que às vezes envolve as economias, né? uhum, Muitas vezes existe um contexto cultural que não dá conta de acolher profissionais que às vezes estão em diversas áreas que também não têm, inclusive às vezes pelas limitações do próprio medo, tensão de como fazer e não saber, né? Pode inclusive reverberar um atendimento desqualificado. E aí a exato, psicologia, ela tem esse viés que vai da formação que ela é profissional e humana, né? A tentativa exatamente. de fazer esse acolhimento numa situação que é tão emergencial como a situação da violência. Há muitos anos É, atrás, Lu, eu pesquisei, eu acho que isso tem uns 15 anos, né? Eu pesquisei mulheres vítimas de violência doméstica porque a gente estava dentro de um contexto que estava articulando todo o cenário da família e também, claro, a relação da violência contra os filhos.
né? A gente Uhum. fez uma pesquisa que ela tinha tanto um questionamento sobre uma entrevista, né, que era um questionário perguntado: você sofreu violência doméstica? Né? Seu filho já viu violência doméstica? Né? 99% das mulheres disseram ali no questionário que vivenciava o contexto da violência doméstica e que seus filhos viam aquela realidade. Né? Uhum. Quando a gente foi para a entrevista gravada com as mesmas mulheres, né, e a gente foi conversar sobre o assunto, na hora que foi colocado a possibilidade de gravar aquela fala, né, com psicólogos, essas mulheres, não, eu não vivo violência doméstica, né? Não, É. meu filho não vê violência doméstica. E aí eu Uhum. lembro que a gente passou por um processo de entender aquela pesquisa e aquele dado de modo muito intenso. Porque o que significava responder um questionário e o que significava dizer a realidade, né? Ali, olho a olho. O quanto que às vezes a abordagem da psicologia, num campo, né, em que envolve uma confiança, um acolhimento, possibilita, mas a partir do momento que ela entende que é uma denúncia, isso pode fazer com que ela Com retruque, certeza. né? Que ela Uhum. fique com medo. Com certeza. Quem vai saber se eu denunciar? Como assim? E é dentro de casa, né? Isso. Quais contextos assim mais você tem visto, principalmente nesse universo agora com o uso das tecnologias, né? O Pronto. celular, tudo isso, como é que está sendo? Pronto, uma coisa que eu tenho observado bastante, quando eu atendo as vítimas lá no fórum, no dia do depoimento, eu preencho também o formulário junto com elas, né? E aí uma das perguntas que eu faço é qual é a atividade que você mais gosta de fazer, né? E aí, acho que 99%, né, é mexer no celular, é ficar vendo série, é jogo online, é tudo envolvendo tecnologia, né? Ou é no celular, ou é no tablet, ou é na televisão. E aí eu comecei a me questionar, né? Assim, até que ponto essa tecnologia ela pode estar sendo positiva ou negativa para o processo de superação dessas vítimas? Porque eu entendo assim, eu aprendi bastante no atendimento psicossocial que dos fatores, aliás, um dos comportamentos que as vítimas apresentam como consequência dessa violência é justamente se distanciar das relações, né, com as pessoas, principalmente às vezes por acabar tendo uma rejeição à figura masculina, que é um perfil que é maior assim dentro de abusadores, né? Existem sim perfil de mulheres abusadoras, mas os homens estão a maioria. Uhum. E aí, a maioria das vítimas apresentam essa rejeição à figura masculina, e aí elas começam a generalizar isso, porque não é só com fulano, é com várias pessoas sendo daquele gênero. E aí elas começam a evitar os contatos sociais, e com isso o repertório comportamental, social dessas vítimas vão ficando empobrecidos, né? Se elas não estão se relacionando com as pessoas, elas deixam de se expor a situações, a novas experiências e tudo mais. E aí eu comecei a me perguntar, será que está sendo bacana? Será que é legal a criança ou adolescente passar muito tempo com esse equipamento, fazendo determinada atividade e deixando de se expor, né, a novas situações, as novas relações, né? Porque isso faz parte, se expor faz parte do processo de superação. É difícil, lógico que não é de uma maneira assim, de sopetão ou de uma vez, mas precisa naturalmente ir acontecendo, né? Só que eu percebo que a tecnologia, nesse ponto, pode estar atrapalhando um pouquinho nessa questão, se aquela pessoa está utilizando ela de uma forma indevida, né? É difícil, eu entendo que é difícil para os pais hoje em dia ter esse controle, né? De saber medir até que ponto eu posso deixar o meu filho com o celular, quanto tempo eu tenho que deixar com o celular. Eu sei o que ele está fazendo, de Uhum. onde que ele está navegando, com quem que ele está conversando, né? É difícil ter esse controle, mas é preciso ter, né? Uhum. Porque um dos principais meios dos abusadores para cometer o crime é, inclusive, a internet, né? É, inclusive, as redes sociais. Existem muitos casos que chegam lá no fórum de abuso sexual, onde o agressor, ele inicia a conversa seja pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, por qualquer rede social.
né? E aí começa o abuso em si, né? Porque entra a questão de pornografias, conversas realmente mais pesadas, né? E aí até chegar a marcar encontros e tudo mais, cometer o crime em si. Lu, Aliás, eu diga. aliás, o crime ele ele já é cometido no momento em que o abusador ele utiliza daquela figura de poder dele, né, assim, para seduzir, para induzir a criança de alguma forma para ele obter prazer sexual. Inclusive, a gente está Pode falando falar. de crianças, adolescentes, né, que são pessoas que estão dentro de um contexto de, por si só, vulnerabilidade. Devido à idade, devido à Sim. maturação, que ela é neuropsicológica, que ela é comportamental, que ela é social. Muitas vezes se tem a fantasia de que a criança sabe as informações que precisa saber para viver em sociedade. Tem-se a expectativa de que o adolescente tem que dar conta de resolver problemas e soluções, né? Porque já tem Uhum. 14 anos de idade. Só que É. não é assim. Você tem uma ideia? Há 10 anos atrás, estou falando de 2011, né? Eu acolhi uma adolescente no meu consultório, ela tinha 12 anos e ela estava tava entrando num estado assim um nível de depressão muito forte, não estava mais querendo sair de casa, né? E aí o pai não estava entendendo o que estava acontecendo, né? E aí ela trouxe para o consultório. Ele trouxe, né, adolescente para o consultório. E aí de repente a gente começa a perceber que ela passou pela situação de que, né, ela conhece, né, um namorado, né, e esse namorado ele vai ter 18 anos, ela 12, né? E na brincadeira de trocar nudes, né? Na brincadeira, nada brincadeira, porque isso não é brincadeira, aos 12 anos, Uhum. né? Não se troca nudes, né? É crime, não se deve, né? Por todo um cenário de contextos do que significa abuso, violências e etc, né? Uhum. Então, quando ela quis terminar o namoro aos 12 anos com essa pessoa de 18, ele começou a chantagear. E aí o que foi que ele fez? Ele distribuiu as fotos delas na escola, né? Então, o contexto da escola dela era o seguinte: ela, desde que começou a estudar, que ela é aquela escola, ela a escola que ela frequentava. Era a escola que ela conhecia, todo mundo era conhecido, né? Uhum. Então, o cenário da escola para ela se tornou muito difícil, muito delicado. O sair na rua, ou encontrar amigos que eram amigos da comunidade barra escola, né? Então, não necessariamente a vivência da depressão se instalou como algo somente a partir disso, né? Tem várias situações que vão gerando comorbidades, sintomas que Sim. vão tendo expansões. A partir do momento que a imagem dela é exposta, como é que agora ela vai dar conta de viver em sociedade, de viver na rua, viver com a família, viver com os amigos da escola, né? E tudo isso começou a ser bombardeado, né? E a gente está falando de alguém com 12 anos de idade, que precisa Uhum. de proteção, que precisa ter, né, a manutenção dos direitos lá prometidos pelo ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que a Exato. sociedade deve respeitar e entender que quando a gente pensa no Estatuto para a Criança e para o Adolescente, é justamente para visibilizar a saúde e o desenvolvimento melhor da humanidade, né? Dos Uhum. cidadãos brasileiros. A gente está falando de crianças, adolescentes, que se tornarão já já adultos, né? As novas gerações, o futuro do país. E aí, se a gente Isso. não consegue preservar isso, né, é muito delicado. E olha que a gente está falando de 10 anos atrás. Hoje, principalmente com o contexto da pandemia, o celular ficou mais presente em casa, né? A internet ainda é muito, né? Há lugares, há contextos que não tem, as pessoas não têm acesso, né? Mas é bem mais acessível do que há 10 anos atrás, né? Uhum. Até mesmo algumas escolas, algumas políticas públicas investiram em distribuições, né? De tablets, de chips, etc. Então, a tecnologia ela abre a possibilidade, conexão, né? A partir do momento que abre a possibilidade para conexão ao universo. E aí esse universo é o quê? Né? A gente não pode cair no romantismo de achar que a tecnologia ela é 100% saudável, somente positiva, somente para o aprendizado ali. E aí muitas vezes tem pessoas de idades diferentes daquela que está lá no perfil, com nomes diferentes que está ali no perfil, né? Uhum. Trazendo um contexto de violentação para crianças e adolescentes. Isso. E é nesse cenário que acaba possibilitando, né, acontecer esse tipo de violência com as crianças e com os adolescentes.
A gente sabe que hoje em dia, né, principalmente, bebezinho, quando vê um celular, já tá ali botando o dedo, né? Assim, a gente já fica impressionado, meu Deus, o menino tão pequenininho, já fica querendo mexer no celular. A gente entende também que alguns pais, pela correria do dia a dia, acabam colocando, disponibilizando mais, né, o acesso ao celular, ao tablet, à televisão, porque precisa, né, Uhum. realmente. Lógico, tem uns e outros, né? Uns porque precisam, outros porque têm os seus motivos e preferem colocar aquele equipamento do que fazer outra atividade. E aí isso possibilita, como você falou, isso abre o acesso para que aconteça coisas boas, mas também que possam acontecer, pode acontecer coisas ruins, né? E aí é preciso ter esse controle, ter essa compreensão para tentar chegar mais perto daquela criança, daquele adolescente, conversar com ele, né? Para tentar também entender por que será que ele passa tanto tempo assim com aquele equipamento, né? Com quem que ele passa tanto tempo conversando, né? Para tentar chegar um pouco ali naquele universo daquela pessoa, daquela criança, daquele adolescente, para realmente ser próximo. Não é que você precisa ser melhor amigo do seu filho, né? Mas você precisa pelo menos ter aquele contato de conhecer, né? De saber o que se passa, de saber o que sente, o que pensa, com quem conversa, quem são os amigos, quem são os mais próximos. E observar os comportamentos, né, daquele indivíduo, porque na observação a gente já consegue identificar alguns traços, algumas coisas principalmente da questão da violência sexual. É muito característico, né, assim, alguns comportamentos. E aí, na simples observação, já é possível você atentar que está acontecendo alguma coisa, né? Aí é preciso investigar. Será que é até por conta do uso dele nesse equipamento? O que será que ele anda fazendo? Então, é preciso, sim, ter esse controle, né? Ter esse cuidado, essa atenção Vou te dar um mais exemplo. afiada. Vou te contar um contexto, contar para vocês. Também alguns anos atrás, eu cheguei para dar aula numa turma que eu tinha uns 70 alunos. Não vou dizer faculdade nem universidade, não, que eu acho que tem algumas pessoas que já sabem. Né? E era uma turma imensa, né? E o microfone não estava funcionando. E aí eu cheguei na sala, gente, espera ainda, vamos chegar. Gente, esse desenho na lousa quem fez, né? E aí eles começaram a dizer, por que a professora? Foi a filha de uma aluna, uma aluna da turma que estava aqui, mas elas saíram. Talvez ela nem volte, porque a menina estava chorando e tudo. E aí eu tirei foto do desenho, né? Hum. Ninguém tinha falado nada sobre o desenho. Não tinham percebido nada sobre o desenho, né? Do desenho, a criança utilizou duas canetinhas, vermelho e preto, né? E aí ela fez um bonequinho menor, ela fez um bonequinho maior e ela fez um terceiro bonequinho, né? Ela pintou as genitálias de vermelho e bem grande, né? Pintou lágrimas, pintou um coração machucado. Tava Não. tão significativamente ali, emergente a situação que estava se mostrando, que estava. E o que eu achei estranho, porque eu entrei numa turma para dar aula para futuros psicólogos e um desenho simples de uma criança não foi discutido, não foi, não sei, né? Como às vezes a Não gente pensar. acha, né? Que a percepção é uma coisa que está ali pronta e acabada. As pessoas vão perceber que está acontecendo um cenário de violência contra crianças, né? Mas Juliana, ela não sai de casa. Ela não sai de casa, mas ela tem um celular, ela tem um videogame, ela tem um tablet, né? Aquilo pode ser apresentado e eu não sei se algumas pessoas aqui sabem, né? Por isso que é importante falar para psicólogos e, de certo modo, a gente fala também para as famílias e para outras pessoas, né? Que se você colocar no YouTube Peppa Pig, você vai ver, né, vários filmes da Peppa Pig. Mas em algum momento vão aparecer também vários filmes, né, que foram feitos com esse título, sem necessariamente ser o filme da Peppa Pig. E eu não sei se Hum, vocês já viram, mas tem filmes da Peppa Pig mostrando questões adultas. Tem filmes, inclusive, que a Peppa taca fogo no próprio pai, né, no Papai Pig, de violência, de abuso. Então, se você não está ali atento, né, se você não está dando ali um pouco mais de uma presença ativa no processo educacional do seu filho, você está dentro de uma situação
de muita vulnerabilidade. Na verdade, por ser seu filho, por você ser família, você ser responsável por ele, você está sendo cúmplice de um processo de vulnerabilidade. E isso é muito grave. Sim. Então, cada vez mais a gente tem acompanhado famílias que chegam nos consultórios da gente, né, falando de uma situação de culpa. Como é que a gente pode, né, evitar que a situação de dor, de violência aconteça? Né? Como é que a gente Uhum. pode se sensibilizar para entender que, às vezes, a situação da violência está acontecendo? Né? Durante um tempo, né, acompanhei uma pessoa que ela tinha uma classe social mais abastada, ela tinha um cargo profissional, né, de destaque, né, em relação às profissões, né, um valor salarial bem distinto da grande maioria das populações, né, enfim. E aí ela trazia como um sofrimento, não, era um homem no caso, ele trazia como sofrimento, não era um questionamento financeiro, não se questionava político, mas ele trazia, né, uma dor com a mãe, sobre a mãe, na relação com a mãe, né, porque ele tinha sido violentado, né, na infância por quem estava ali dentro de casa, quem estava ali, e a mãe no outro dia, no dia seguinte, fazia o café da manhã para ele, né? E ele não entendia como assim. Eu estou sendo violentado pelo meu tio, minha mãe não tá fazendo nada com isso e fez um bolo para ele comer, né? E ele trazia Uhum. essa dor demarcada ali nesse cenário, vivido dentro do quarto, na presença, dentro da casa, né? Inclusive, eu vou até limitar um pouco dos dados para que não seja gatilho para muita gente, porque a gente sabe que alguns assuntos que abordam violência contra a criança, né, e adolescentes e algumas temáticas são muito sensíveis a todos nós. Estatisticamente, dependendo da nossa idade, se a gente for pensar crianças de 0 a 10 anos, vamos pensar em 10 crianças de 7 anos, é bem possível que 60 a 70% tenha vivido contexto de abuso, né? Sim. Dependendo do lugar, dependendo, enfim. Então, no caso, ele trazia essa dor, esse luto, e essa mãe já tinha falecido. Como é que eu vou perdoá-la? Como é que eu vou me perdoar? Como é que eu vou lidar com isso? Hoje, né, quem está ali com um aplicativo na mão, tem milhares de pessoas que acessam a criança. Não é somente um tio, né? Uhum. Não é somente um tio que muitas vezes tem um laço consanguíneo, está ali aparentemente representando família, né, e está machucando. E quem está fora? Que não representa a família, que não representa as intensidades, né, de vulnerabilidades que se apresentam aí com as tecnologias. Você tem Com ideia? certeza. As novas gerações, os estudos estão mostrando que elas possuem, né, um QI inferior à geração passada. Né? E isso é muito, Acredito. muito forte. O que a gente Uhum. está falando não é só de vocabulário, não. É de, inclusive, desenvolver a percepção desse universo mais complexo, né? É aquilo que eu Inclusive estava da violência. até comentando. É aquilo até que eu estava comentando no início, né? Assim, quando você, o indivíduo, ele passa mais tempo utilizando de um equipamento eletrônico, seja ele qual for, ele deixa de se expor a outras situações, ao convívio com outras pessoas, a aquelas famosas brincadeiras de rua. Tudo bem que hoje em dia a insegurança também, também, né, tem esse fator, mas num condomínio fechado, por exemplo, numa situação de um condomínio fechado, várias crianças poderiam estar brincando juntas no parquinho, na quadra, na piscina, né? E ter aquela interação onde há muito aprendizado, não só na questão também, como você falou, do vocabulário, mas no aprendizado no geral, no total. Então, assim, ao invés de estar todo mundo dentro de casa, né? Seja na televisão, seja no videogame, seja no celular, enfim. E isso é muito complicado, assim, porque para a maioria, né, assim, dos pais, não se observa como algo prejudicial, porque não tá incomodando, né? Uhum, Tá tudo bem, tá uhum, quietinho, tá ali. uhum. E não observa, né, o que pode estar acontecendo, os perigos que podem estar ali ao redor daquela situação, da onde a criança está se expondo.
E envolve muitas coisas, né? Como a gente pode observar, não só a questão da violência sexual, mas muitas outras coisas que podem ser prejudiciais para o desenvolvimento daquela criança, daquele adolescente. E, em consequência, para a vida adulta dele, porque vai interferir de uma maneira. Exatamente. Lu, concordo em tudo que você está falando, né? Porque são posições, são análises, são olhares necessários para se pensar como possibilidade de intervenção. Só que aí cai naquela perspectiva que a gente tinha comentado até bem pouco tempo. Será que a gente está visível dentro da nossa própria casa? Né? Será que o Uhum. tempo está passando, os dias estão passando e a gente se tornou mais invisível dentro da nossa própria casa? Né? E dentro da sociedade, o quanto que isso não abre um lugar de invisibilidade coletiva? Né? Sim, Quem ajuda quem no momento de ajuda? No momento de necessidade, né? No momento de necessidade. E na situação da violência, né? A criança ou adolescente não sabe dizer com todas as palavras o que estão sentindo, a gente sabe disso, né? uhum. Então, pais, tios, avós, tias, primos, né? Sociedade de modo geral, a tribo que faz parte, né, do processo educacional dessa criança, deve-se então gerar um cuidado, uma preocupação para manter um lugar seguro de desenvolvimento, né? Quando isso não Exato. acontece, abre-se então um abismo relacional muito intenso. E aí o exemplo que você tinha dito, né, que tinha trazido, acaba que o celular cai num lugar suposto de segurança, só que nós sabemos que não é 100% seguro, né? Uhum. Colocar no YouTube não é 100% seguro. Recentemente eu fui convidada para um podcast para falar sobre o que é que eu achava, né? Eu, Juliana, o que é que eu achava sobre crianças no TikTok, ali acessando, criando perfis, né? Você quer mesmo saber, você quer mesmo ouvir, né? Eu vou ser cancelada mesmo, você já, em algum momento, né? Ó, a cultura do cancelamento. Porque fala-se o que pensa e que eu estou falando de cunho científico, né? De vivência, não Uhum. necessariamente é um preconceito, um estereótipo, uma fantasia. Ou uma viagem, pelo contrário. Mas vamos pensar o seguinte, né? Em culturas anteriores, você, em gerações, em momentos anteriores, provavelmente seus pais em alguma situação disseram, não fala com estranhos. Não fala com estranho, Uhum. né? Não necessariamente você deixaria seu filho, vamos imaginar que tem ali 5 anos de idade, conversando com um adulto estranho por horas ali na rua. O que é que você faria, né? O que é que você pode fazer enquanto pessoa? Se você é psicólogo, né? E está vendo que tem um contexto de vulnerabilidade, que a criança está passando por uma situação de violência com determinado adulto. Se você não tomar uma posição de intervenção, você está sendo negligente, isso é crime também. Né? Então, em algum Sim, momento, você tem que tomar também a intervenção de denúncia, enfim, a defesa dessa criança. sim. O que é que eu quero trazer com isso? Quando você entrega o celular a uma criança, e aí hoje de manhã, na live de hoje de manhã, a gente estava articulando temáticas de autismo, né, dependência tecnológica, tudo. Uhum. Uma pessoa perguntou qual o melhor momento, então, para entregar o celular, para dar de presente o celular para uma criança. E aí a gente começou a brincar, você quer saber mesmo? Né? Quer saber mesmo? Uns 16 anos, melhor 18, quando o processo neuronal dela já estiver formado, e nem vai estar ainda com 18 anos. Né? É Porque a verdade. tomada de decisão, a noção de se proteger, a noção dos riscos. Imagine com uma delimitação de QI, de experiências sociais, uma diminuição nas relações sociais. Como é que a gente vê a proteção para a futura geração? Como é que, como psicólogos, né, a gente olha para a tecnologia como uma porta de entrada, uma porta de acesso, mas acesso a quê? E já começa a questionar isso. Então, aquela ideia de achar que o adolescente de 14 anos está com o celular na mão, está aqui dentro de casa, está seguro, deve ser Uhum. desromantizado, deve cair por terra. Porque aquela Concordo. criança, aquele adolescente, pode estar falando com vários estranhos por várias horas e que você não vai conseguir simplesmente dizer não fale com estranho. Por quê? Porque a permanência desse espaço gera vínculos, gera parcerias, geram lealdades que muitas vezes a gente tem visto crianças e adolescentes se opondo a relações familiares, entrando em conflitos porque o vínculo com o desconhecido se tornou mais presente no dia a dia. Tem até um ponto, Ju, que
complementa também essa sua fala, que é também o fato de que eu tenho um livro que ele fala que um dos fatores das vítimas não revelarem o abuso é justamente por medo de perder o acesso à internet, quando esse abuso está acontecendo através da tecnologia. E aí, muitas vezes o abuso ele fica acontecendo por mais tempo, justamente por medo, né, daquela vítima de perder aquele acesso, que é algo que ela gosta muito, né? E aí ela acaba por se colocar naquela situação e não revelar, né? E aí acaba se tornando mais doloroso e mais sofrido para aquela vítima, né? É um conflito muito grande para ela, por medo não só por essa questão, mas outros medos também que envolvem, né? A questão da revelação. Mas esse é um dos medos que esse livro traz, que essas vítimas, dessa pesquisa que eles fizeram, que essas vítimas apresentaram, né? O medo de não revelar porque eu não quero perder o meu acesso à internet. Tenho medo do meu pai e da minha mãe me proibirem. E aí, como é que eu vou ficar depois? Né? A questão da dependência, né? Exato, Da internet. exatamente. Porque gera o lugar de uma suposta segurança, um suposto conforto e uma Uhum. autonomia, né? Em que eu estou vendo aqui, eu estou conversando aqui com diversas pessoas. Há um tempo atrás acompanhei uma adolescente, né? Que ela tinha um Instagram para os pais entrarem, né? Uhum. E aí ela tinha um Instagram que a família via. Então ela tava lá com tudo maravilhoso, lindo, perfeito. A família era espiritual, tinha uma espiritualidade, né? Bem, bem bem levado em consideração, assim. E aí ela colocava versículos, ela colocava textos, mensagens, né? E aí ela chega no consultório dizendo, Juliana, eu preciso dizer, eu tenho um outro Instagram. Aham, né? Como? Não é? Tenho, né? E aí, só que é o seguinte, meus pais não sabem. Aí tem uma questão ética, uma questão da confiança. Fala para os pais, esse adolescente não fala mais para mim, ela se fecha. E aí ela vai ficar abandonada Uhum. sozinha ali dentro. E a Qual é gente o não sabe o que está momento? acontecendo nesse outro Instagram, né, ainda. Não. E aí, na relação com ela, no acompanhamento psicoterapêutico, né? Como é que eu vou chamando ela para estar mais perto, na confiança, para ela ir mostrando o que estava acontecendo e realmente eram situações já de violência, porque no outro Instagram ela tinha imagens muito sensualizadas e as falas eram muito nítidas, eram muito expressivas, né? Quero isso Uhum. desse modo, dessa forma, e a gente está falando de 14 anos, né? A Aline que colocou, isso acontece muito dos adolescentes terem vários vícios. Exatamente, né? Nisso, os vídeos, os rios, as músicas, as danças eram de cunho sexualizados, né? E as falas, né? E de pessoas de, você percebia, né? De idades. E aí no processo terapêutico a gente foi desenvolvendo a perspectiva do quanto esse cenário era um cenário de abuso, já era um cenário de que ela estava numa situação de extrema vulnerabilidade, né? Uhum. E aí a família foi convidada para estar perto, né? Sem quebra de ética, mas tendo Sim. uma expansão de consciência da própria adolescente perceber que aquilo ali era um risco, né, muito grave. E que uma Uhum. foto, né, em que uma imagem, em que não tem nada de inocente muitas vezes. E que aquela fala, oi gata, tudo bem? Hoje mesmo de manhã. Não, ontem, na live de ontem, né, eram duas psicólogas falando, uma pessoa entrou dando uma cantada nas psicólogas, né? Oi, vocês são lindas, não sei o que, não sei o que. Eu disse, gente, né? Bora lá. Tem várias pessoas que entram nessas relações, que criam perfis fakes, né? Muitas vezes para destituir o lugar do outro, né? Para Uhum. violentar o outro. Eu sou adulta. Sim. A outra psicóloga também era adulta. Alguém com 14 anos. Alguém com 13 anos. Alguém com 8 anos de idade. É O que é que a muito gente faz perigoso, como né? psicóloga, né? Tá vendo, Lu? O que é que a gente faz como psicóloga? É muito delicado, né? Assim, e eu estava aqui pensando agora também no exemplo que você deu do desenho da criança, né? Na lousa da sua aula.
Pensando na criança, né? Poxa, em que situação ela deveria estar para ela chegar ao ponto de. Porque foi um grito de Foi. socorro, foi um pedido de ajuda, né? A que ponto ela chegou numa sala de aula com várias pessoas desconhecidas, né, para ela, chegar a fazer aquele desenho ali para qualquer pessoa ver, né? Então, foi um grito realmente, e aí entra naquela questão de realmente a gente dar mais atenção, de não sermos negligentes, né? Como sociedade mesmo, porque o próprio o ECA, né? A gente citou o ECA no início. O Uhum. próprio ECA, ele traz que na simples suspeita é preciso fazer a denúncia, né? Não precisa, você não precisa ter provas concretas sobre uma situação de abuso. Se você está suspeitando, faça a denúncia, que aí os órgãos competentes fazem o trabalho deles. Né? É lógico que a gente sabe que existe medos, né, receios de retaliações, em casos e casos, mas a gente precisa se colocar no papel de protetor, sim, das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Ver essa criança que precisou dar esse grito de socorro numa sala de aula de faculdade, né? Exatamente. Através de um desenho. E aí o Muito delicado. romantismo, né? O romantismo de achar que todo mundo tá atento, Não não, tá. não tá. De que a Infelizmente. sociedade, né? De que a sociedade está para proteger, que às vezes dentro de casa, né? Tá todo mundo perto aqui, né? Que é o lugar mais seguro e não Não, necessariamente. não. A maioria dos casos, como eu já falei, são intrafamiliar, né? E com a pandemia, os dados mostram que esses casos aumentaram, né? Infelizmente, aumentaram. E aí eu entendo, a gente entende que são vários contextos, né? De realmente envolve vários outros fatores de vulnerabilidade e outras violências também envolvidas. Muitas vezes a mãe, quando o abusador é um pai ou um padrasto, a mãe não denuncia por medo, porque também sofre violência doméstica, né? Porque assim, eu tô explicando esses detalhes porque quando sai, né, na notícia aí no jornal de um caso que o pai abusava da filha, geralmente a sociedade tende a apontar logo, ah, e essa mãe? Cadê a mãe? Onde estava a mãe? Uhum, Né? Cadê? Tava protegendo, tava fazendo o quê? É negligente. Aí a gente já taxa logo, né? A sociedade como um todo já julga, todo mundo é juiz, né? uhum. E aí não tenta compreender o contexto daquela família. Cada caso é um caso. Então, assim, às vezes a mãe está sofrendo violência doméstica, tem medo, é ameaçada de morte, né? Existem várias questões que a gente precisa também tentar compreender para entender por que que aquela vítima às vezes demorou tanto a revelar aquela violência, né? O que está acontecendo ali naquela família. Realmente assim, a violência sexual é um tema que é muito complexo, envolve várias outras questões e eu achei muito interessante fazer essa relação com a dependência da tecnologia, porque hoje, como eu te falei, hoje lá na 12ª vara, depois que eu entrevisto as vítimas, que eu começo a preencher aquele formulário e faço as perguntas sobre o dia a dia delas e tudo mais, eu percebo como eles estão envolvidos nesse mundo, nesse universo. E até que ponto isso é bom ou isso é ruim, para que elas consigam superar, e não só a questão da violência, mas para que elas consigam ter um desenvolvimento mais saudável, né? É bem preocupante. Eu fiquei bastante preocupada quando eu comecei a perceber isso. E o seu convite, assim, foi uma surpresa, porque, assim, veio junto desse momento dos meus questionamentos com relação a isso. Foi uma coincidência, assim, muito grande. Alguns colegas junguianos poderiam chamar de outra coisa, né? Mas é bem interessante mesmo a gente estar discutindo sobre isso, porque tanto a questão da violência sexual como a questão da dependência à tecnologia são temas atuais, são temas que estão aí a todo instante na nossa frente, né? E eles muitas vezes eles se unem, eles estão ali unidos e a gente não está percebendo o que está acontecendo, né? Justamente por Exatamente. ser um universo onde muitas vezes o adulto não tem acesso, não tem aquele controle, né? O que dificulta, né, essa questão da comunicação, de entender o que está acontecendo com aquela criança, com aquele adolescente. Como ocupar esses lugares, né? De
gente, de tanto você se implicar, né? E aí a psicologia ela tem uma implicação que ela é de se dedicar, de se mobilizar, porque também faz parte do seu trabalho, da sua profissão, mas que mexe na vida de qualquer pessoa, né? Sendo professora universitária, vendo meus alunos, né? Meus supervisionandos ali, muitas vezes dizendo o que é que a gente faz com isso, olhando as disciplinas, as grades, né? Do outro lado, sendo psicóloga clínica, vendo pessoas, muitas vezes vítimas já de uma série de situações, olhando para a nossa sociedade, né? Eu disse, sabe uma coisa? Eu não utilizava minha rede social para ficar postando foto, né? Eu disse, se é um momento para discutir alguma coisa que possa vir trazer, né, uma expansão de consciência para mais pessoas, para entender que aquele celular, que o videogame, que 24 horas ali significa algo muito grave, que abre aí, né, uma possibilidade para inúmeras vivências de violências, né? Quantos que a gente não viu aqui na pandemia, né, crianças sendo aniquiladas semanalmente dentro de casa, né? Os números aumentando cada vez mais da violência à infância até contra os idosos, né? Sim. O que é que a gente pode fazer com isso? E aí, implicada nessa mobilização, ocupando os lugares que eu habito, como profissional, como mãe, como pessoa, eu disse, a rede social vai ser um lugar de trazer essas falas, dessas inquietações, né? Então, eu tenho excluído pessoas que são perfis que às vezes nem interagem, nem tá a fim de comentar ou discutir isso, porque eu quero montar grupo de pessoas que realmente queiram discutir uma temática que ela é emergencial. Não importa para Uhum. mim quantos seguidores. Inclusive, semana passada eu consegui, a gente está excluindo, né, pessoas que não têm nenhum tipo de envolvimento com a página, né? Porque a ideia é realmente um lugar de ser um conforto a mais, né? Porque você tem ideia, Lu, em 20 dias a gente discutiu dependência tecnológica na infância, na adolescência, na adultez, na velhice, nas famílias, conjugalidade, relação com autismo, relação com psicoterapia familiar, agora com violência sexual. Então, abre-se aí possibilidade de vulnerabilidades muito intensas, Com né? Eu certeza. disse, eu quero somar, e eu vou chamar a Lu para somar, né? E quando você aceitou, eu disse, ai, que maravilha, né? Lógico que eu ia aceitar o convite da Ju, imagina. Adorei. A Aline que colocou um comentário aqui, ó. Existe uma necessidade muito grande dos adolescentes socializarem pelas redes sociais e cada vez mais jovens, né? A busca da É, interação, ela é real, né? A de gente uma se constrói. aceitação, né? De um pertencimento a um ciclo, a um ciclo de amizade, a um certo grupo de pessoas, né? Tem muitos adolescentes que passam por essa situação de se sentir pertencente a um grupo. E a rede social, ela favorece, né? Ela tem essa facilidade de permitir que isso aconteça de uma maneira mais fácil. Porque ela não está se expondo ali pessoalmente naquela interação, né? Mas ela está conseguindo conversar com algumas pessoas, participar de algum grupo, um jogo online, né? E aquilo ali, ela acaba, por um lado, pode ser bom de início, né? Porque ela está se sentindo bem com aquilo, mas o que que aquele grupinho está fazendo? O que que aquele grupinho está conversando? Né? O que que eles estão combinando? Existem várias possibilidades. Eles podem estar conversando sobre coisas aleatórias, coisas tranquilas, normais para a idade, mas eles podem também estar conversando sobre coisas que não são adequadas para aquela fase de desenvolvimento deles, né? E aí é complicado, porque é muito difícil o pai ter esse acesso somente quando se constrói realmente uma relação de diálogo com o filho desde o início, né, para que ele aprenda a que, lógico, não é que ele não possa usar aquela rede social, não é que ele não possa usar aquele videogame, aquela ferramenta, mas ele precisa saber lidar com os possíveis riscos que aquilo pode trazer para ele, né? E quem é que vai avisar quais são os riscos, né? Quem é que vai apresentar quais são os riscos para essa criança, para esse adolescente? Se os pais não pensarem nisso, em conversar sobre esses assuntos, eles vão, infelizmente, conhecer esses riscos através do próprio risco, né? Quando acontecer, quando for tarde demais.
E aí, por isso que é importante os pais estarem presentes, realmente ter aquela atenção ativa, realmente de estar procurando estar próximo, conversar, mostrar que aquilo pode ser arriscado, mas não de uma forma negativa, porque se geralmente, principalmente com adolescente, né? Se o pai já chega, você não pode usar isso, tem que ter cuidado. Muitas Aham. vezes o adolescente não vai nem ouvir, né? Ele vai, não quero ouvir, é um Uhum. sermão, né? E tal. Agora, é preciso saber dialogar, é preciso saber conversar com essas crianças e com esses adolescentes para que eles compreendam que não é um sermão, não é uma briga, não é uma bronca, mas é uma preocupação que é real, né? E que é preciso que eles tenham cuidado, porque muitas vezes, principalmente adolescente, às vezes tem a tendência de não se preocupar muito com o que pode acontecer, né? Assim, eles vivem muito intensamente naquele momento e não se preocupam tanto com os riscos como os adultos. E aí é Uhum. preciso mostrar para eles que existem sim riscos reais, que existem situações de violência, que existem situações às vezes inimagináveis que às vezes a gente pensa que não pode acontecer com a gente, mas acontece, né? Mostrar exemplos de algumas situações mais leves pode ser válido, né? Pode ser assim uma situação positiva de você, olha, tá vendo essa situação aqui? Isso aconteceu assim. Então, assim, não é que você não possa usar, mas vamos ter um cuidado. Se acontecer alguma coisa diferente, me conte, pode me falar, né? Para que a criança ela perceba também e o adolescente perceba que ela tenha nos pais ou num responsável que está ali junto é, uma pessoa, um canal de confiança e de proteção, As né? E não que ela relações, fique com medo de falar alguma coisa para ser criticada ou recriminada, né? nós bem sabemos que as relações mais democráticas, elas possibilitam as falas. E as falas, elas são diversas. Se você se coloca dentro de uma relação que ela é ditatorial, alguém vai falar e outro vai calar, né? Isso. E numa relação familiar, quando isso acontece, quem está calando está vivendo muitas outras coisas, né? Muitas vezes em segredo, em silêncio, inclusive violentações. Né? Sim. Pensando tudo isso, eu lembro de um caso que, em determinado momento, um tempo atrás, né? Acolhi uma adolescente, né? Uma adolescente de seus 16 anos de idade, né? E ela chega com um contexto de muito sofrimento, né? Bom, ela conheceu, né? Ela e a melhor amiga dela conheceram alguns meninos, conheceram várias pessoas, como todo mundo hoje conhece várias pessoas na internet, né? né? Muitas vezes interagem, né, a partir da internet. E aí ela disse, Juliana, minha amiga e eu, a gente decidiu sair com um deles, né? Sair, e nós saímos como dois casais para o cinema. Foi bem legal, foi bem bacana. E depois, em determinado momento, né, a gente decidiu fazer um outro encontro. Como o primeiro foi legal, como a gente já se conhecia na internet, porque isso é uma outra perspectiva que toca, né, na relação do que o que é conhecer alguém, né? O que é conhecer a si mesmo, bem Uhum. socrático isso, mas enfim. E nisso a gente, meus pais iam sair, eu disse, vou levar lá para casa, né? Vou levar lá para casa. Nessa situação, Lu, ao levar esses dois meninos para casa, né? Ela e a amiga passaram por uma situação de muita violentação. Né? No meu pós-doutorado eu trabalho com temática de estupro, né? E violência. E aí ela chega justamente me fez lembrar, estudando agora, discutindo os casos, lendo muito sobre esse assunto, me fez lembrar desse caso que eu acompanhei algum tempo atrás. Né? Do quanto que a gente não necessariamente ao conhecer alguém tem a segurança disso. Os exemplos que a gente falou da relação familiar não garante segurança, né? Às vezes, as violências intrafamiliares, violências domésticas, elas acontecem ali, dentro de casa, né? Por quem Sim. supostamente era para dar segurança, para quem era para dar segurança, garantir a segurança. Uhum. E você colocar pessoas que você conheceu supostamente na internet e parece muito bacana, né? Infelizmente, isso é uma das nossas maiores ilusões de hoje, né? E Uhum. adolescentes, mais uma vez, dentro desse cenário. Os pais não souberam na época, né? Mas aí depois ela teve coragem de falar para o pai, para a mãe, pedir ajuda, né? E aí entrou contra o processo, enfim. Magnoli escreveu aqui: quando a família não toma uma atitude em relação ao abusador, por ser da família também,
A vítima cria uma resistência muito grande a aceitar os pais como parceiros. Abre-se aí, Magnólia. Magnólia também é psicóloga, também foi minha aluna, também está aí toda psicóloga linda pelo mundo trabalhando lindamente, né? Realmente, né? Realmente abre-se aí uma situação de abandono, né? Sim, De negligência, de vulnerabilidades que se intensificam e geram dores intensas na vida de alguém. Quando você pede ajuda, é aquela pessoa não lhe ajuda. E quando você tem sim. ali seus pais, sua família, né? Isso rompe. E, e o que que eu percebo também, na maioria desses casos, realmente, quando acontece isso, é o surgimento, assim, de outras comorbidades, né? Assim como a gente fala. A criança começa, o adolescente, aquela vítima, começa a apresentar, geralmente, é o que vem apresentando, automutilação, ideação suicida, né? Várias questões que vão dificultando ainda mais a questão da superação e que vai tornando a situação daquela vítima mil vezes pior, né? Porque não bastasse a violência que ela sofreu, ela ainda se vê numa situação de abandono mesmo. Poxa, eu não tenho ninguém para mim, eu não tenho ninguém por mim. Quem é que vai me ajudar, né? Quem é que pode me ajudar? E aí, muitas vezes, o que é que pode acontecer? Se denunciado, né? Ou então se a própria vítima vai atrás, às vezes, de um conselho tutelar, às vezes, né, de fazer alguma denúncia, porque eu já vi caso de uma vítima que ela estava numa situação assim parecida com isso, e aí ela mesma foi na delegacia, né? Ela foi na delegacia e falou o que estava acontecendo. E aí chamaram o conselho tutelar foi lá, e aí muitas vezes o que acontece nesse caso, quando não tem família estendida para ficar com aquela vítima, ela é abrigada, né? E aí, assim, pela minha experiência do que eu conheço, né, de situações, assim, de crianças abrigadas, é muito ruim, né? Assim, é um contexto muito ruim. Por mais que seja o melhor abrigo, que tenha a melhor estrutura, né, e tudo mais, é um contexto onde ela é exposta a outras situações, entendeu? A outras Envolve uma experiências. mudança, né? Uma mudança muito Total, radical da rotina, da vida, né? total. E ela conhece outras experiências que podem não ser, né, assim, nada favoráveis para ela. Então, é muito sofrido quando isso acontece, é muito triste. Lu, eu tenho percebido que a psicologia, né, ela tem cada vez mais um compromisso com o desenvolvimento da humanidade, sabe? Então, pensar na formação de psicólogos, pensar no nosso desenvolvimento como psicólogos, né, é olhar para o que a gente faz aqui, a cada segundo. E muitas vezes essa atenção, ela talvez precise cada vez mais ser investida para que ela não se perca, para que ela não, Sim, né, se, se, se elabore num contexto em que ela não alcança as vidas, porque a psicologia ela está ali, né, trabalhando com vidas, com pessoas, nem que seja uma, ou mil, ou milhares, né? Ter uhum. então esse lugar para falar do uso adoecido das tecnologias, né, como um lugar que às vezes propicia uma geração, uma reprodução da violência, faz com que cada psicólogo se mobilize para se implicar nisso, né? Como é que eu vou atender? Como é que eu vou tratar? Como é que eu vou acompanhar alguém que está ali silenciando a situação de violência porque não quer perder o acesso à internet? Olha que ponto, né, a gente está vendo essa situação. Mas devido à hora, eu tenho que lhe agradecer e agradecer sempre. Dizer que você pode continuar contando comigo para sempre. Né? Tenho Não. uma admiração linda pelo seu percurso. Lembro de uma vez a gente conversando ainda lá nos balcões, nas mesas da universidade, não vou dizer nome, a gente pode dizer nome aqui, né? Como era bom falar, te ver sedenta e te ver aí, agindo como psicóloga. É lindo, é lindo. Parabéns, Ah, Lu. obrigada, Ju. Eu queria agradecer assim, imensamente mais uma vez o convite. Para mim foi um prazer. Eu adoro falar sobre essa questão da minha atuação da violência sexual, nesse âmbito da violência sexual infanto-juvenil. E poder compartilhar com você esse momento foi um presente, assim, do coração. Muito Maravilha. obrigada.
Beijo, Queria gente, também. quem participou. Um beijo para todo mundo. Beijo, 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 beijo. Obrigada pelos comentários, né? E é isso aí. Vamos para a Vamos lá. próxima. Bora sim. Beijo. Beijo.